que você faria se descobrisse aos 47 anos de idade que foi trocada na maternidade? Essa é a realidade de duas mulheres que você vai conhecer agora. As vidas de Rosane e Lourdes viraram de cabeça para baixo depois de um exame de DNA. O caso foi parar na justiça, que determinou uma indenização. R$ 80 mil para cada uma. Esse é o valor de uma vida inteira trocada, longe da família biológica. As duas mulheres que se abraçam são amigas de infância e descobriram, ainda crianças, que eram motivo de comentários na cidade. Eu e a Lourdes, a gente frequentava a mesma escola, a gente visitava uma outra. E um dia na escola, a Lourdes, daí ela me falou que dizem que a gente foi trocado no hospital. Outros comentários maldosos também machucavam as mães delas. Elas moravam no mesmo bairro. Então, seria uma hipótese de um pai de uma ter saído com a mãe da outra. Tem muita gente assim que falam coisas que não foram assim, né? Até que, 50 anos depois, com a ajuda de exames de DNA, a verdade apareceu. Sempre tinha essa dúvida, eu sempre queria tirar essa dúvida. Eu falei com a Lourdes sobre isso, porque eu não tinha coragem de pedir para minha mãe. O resultado não trouxe só alívio, veio também com um dilema. Como reconstruir histórias que não existiram? Estamos em Ibirama, no interior de Santa Catarina. A pequena cidade, com 20 mil habitantes, é conhecida pelas belas paisagens e também pela grande colônia de descendentes alemães. Como a dona Lili Herdman, de 75 anos, e a dona Iris Fonsescal, de 74. A história das duas famílias começou neste prédio, onde funcionava um dos maiores hospitais da região. No final de outubro de 1973, a dona Iris e a dona Lili foram internadas aqui quase ao mesmo tempo, grávidas, e deram à luz duas meninas. Ninguém sabe ao certo como aconteceu, mas quando elas tiveram alta, o hospital trocou as crianças. E assim, as duas meninas cresceram e viveram uma vida inteira ao lado de famílias que, na verdade, não eram as delas. Uma das meninas é Rosane. Hoje ela tem 50 anos, a mesma idade de Lourdes. As fotos antigas mostram duas meninas parecidas, loiras, de olhos azuis, que brincavam juntas e frequentavam a mesma escola. E foi lá que elas ouviram os primeiros comentários sobre a origem de cada uma. Ela me falou que dizem que a gente foi trocado no hospital. Que eu vim perguntar para o pai e a mãe e que eles não sabiam de nada. Nunca tinha escutado falar nisso. À medida em que as meninas cresciam, viam que não eram parecidas nem com os pais, nem com os irmãos. Aliás, uma se achava parecida com os parentes da outra. A filha caçula de Dona Iris, que está nessa foto, se parece tanto com Rosane que até as pessoas da própria família comentavam. Quando a gente era criança, até tinha a irmã biológica dela que trabalhava no mercado. E quando a gente ia no mercado, eu sempre cutucava ela. Dizia, mãe, essa daí é tua irmã? E ela mandava ficar quieta. Lourdes também viveu uma situação parecida quando viu, por acaso, um dos irmãos biológicos num posto de gasolina. Eu estava abastecendo o carro, né? E nisso eu vi um rapaz passar que me chamou muito a atenção, que era idêntica à minha cara. Não tinha como... Mas nem todos os comentários eram positivos. Boatos maldosos também circulavam na cidade. Também existia desconfiança na comunidade de que houve traição nas famílias. Eram tantas semelhanças e foram tantos comentários que depois de tanto tempo as duas mulheres finalmente resolveram tirar a prova e fizeram, junto com as mães, exames de DNA. Os exames foram conclusivos. Atestaram com 99,9% que Lourdes é filha de seu Adolfo e Dona Lili e que Rosane é filha de seu Ingo e Dona Iris.
Elas acordaram do dia para a noite e a história da vida delas não é delas. Os parentes que elas tiveram não são delas. As vidas de Rosane e Lourdes seguiram caminhos parecidos. Rosane se casou, tem 4 filhos e é dona de uma confecção em Ibirama. Lourdes também se casou, tem um filho de 30 anos e também toca uma pequena confecção numa cidade vizinha. O importante, assim, eu acho, porque a gente ficou juntos, assim, morando quase no mesmo lugar, né? Porque se fosse para mais longe, nós nunca ia saber dessa história, né? Nunca ia conseguir saber da verdade. Mas como as crianças foram trocadas, as mães têm algumas teorias. Dona Lili conta que os bebês recém-nascidos não ficavam com as mães, eram colocados em camas grandes, um ao lado do outro. Antigamente não tinha essas caminhas no lado assim que tem agora, né? Dona Iris não percebeu a diferença quando recebeu a bebê recém-nascida. Estava normal, estava mamando igual, não sei como é que pode acontecer isso, né? Eu não senti diferença depois, né? Também foi minha primeira filha, eu não tinha experiência de nada com criança também, né? 50 anos se passaram e Dona Iris ainda se culpa por um erro que não foi dela. Muitas noites eu já fiquei sem dormir. Mas fazer o quê? Eu não posso mudar mais nada. Eu já pensei muitas vezes por que eu não vi isso, né? Mas eu não vi. Rosane e Lourdes entraram com uma ação indenizatória contra o estado de Santa Catarina, já que o erro aconteceu em um hospital público. Na primeira decisão, a Justiça determinou uma indenização de R$100 mil para cada uma. O Estado recorreu e o valor caiu para R$80 mil. O judiciário fixa um valor, mas aquele valor nunca vai reparar. E é isso que eu expliquei para elas. Né? A gente não tem como chegar nesse patamar que elas querem. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina disse que analisa a possibilidade de um novo recurso. Alega que o eventual ato ilícito já prescreveu e que, por isso, a indenização pedida não é devida. Além disso, segundo a nota, a troca teria ocorrido dentro de uma relação contratual entre as partes para a prestação de serviço de saúde, sem relação com o ente público. Como as duas partes entraram com recurso, a decisão sobre o valor da indenização ficará a cargo do Supremo Tribunal de Justiça. Ainda não tem uma data prevista para o julgamento. Podia ser que a gente não estaria aqui nesse momento, entendeu? Se minha mãe tivesse sido criada pelos outros pais, talvez meu pai não teria conhecido ela, talvez ela não teria a gente, então é um erro muito grave. É um erro que muda uma trajetória de vida. Enquanto a Justiça decide se existe um valor que repare vidas trocadas, as famílias tentam reorganizar suas vidas na tentativa de encaixar os novos personagens que surgiram. A nova situação mexe com os sentimentos de mães e filhas. Ela era sempre minha filha, né? Era, não, eu sou ainda. Né? Sou ainda. Sim, eu logo no começo falei, né? Agora tenho 4 filhos. A reaproximação acontece aos poucos. Esta semana, Rosane visitou os pais biológicos. Os abraços, olhares, afetos foram de pais e filha. Lourdes ainda não se encontrou com a mãe biológica, Dona Lili. Enquanto isso, reforça a amizade com Rosane, como se fossem irmãs. A descoberta não traz para elas mudanças em sobrenomes ou documentos. Rosane e Lourdes continuarão sendo filhas dos pais que as criaram. Só que ganharam novos pais também, e novos irmãos, sobrinhos, primos, enfim, ganharam novas famílias. A família só aumentou, né? Só aumentou, é. Tu conhece mais irmãos que eu, né? É, pois é.
Ganhei 3, tu ganhou só 2. Só 2, né?